Bom dia, amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Nesta manhã eu quero trazer mais uma mensagem para todos vocês e o tema que eu quero abordar nesta manhã é as enchentes do dia 1º de abril de 2022. E o texto que vai falar sobre o ecossistema, sobre a natureza, sobre o meio ambiente, ele se encontra na carta de Romanos, no capítulo 8, versículo 22, que diz assim: Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. Pois bem, aqui nós temos um grande exemplo de por que a terra, a natureza, ela vem sofrendo ao longo dos anos. Isso não é de agora, é desde a antiguidade. Mas existe um princípio ativo, por que a natureza ela está passando por esses fenômenos de vento, de terremoto, de chuvas fortes, de destruições na face da terra. E existe um causador, existe um princípio ativo que vem provocando tudo isso. E está relacionado na vida do homem a respeito da perversidade. E eu quero falar hoje um pouco sobre isso. E a gente indo para o livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, no capítulo 29, versículo 16, diz assim: Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. E aí o sábio Salomão, ele começa dando aqui um conselho, e esse conselho serve para todos nós. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, falando de perversidade, o homem, ele entrou nessa esfera de ter um coração, adquirir para ele um coração além da natureza que Deus deu a ele. Deus deu ao homem um coração bom, um instinto bom, mas o homem deixou entrar a ira, o mal, a ganância, a avareza, a vaidade, e com isso mudou todo o seu DNA espiritual que Deus colocou dentro desse homem. E o sábio Salomão aqui, ele é bem claro, ele é bem explícito, né? Quando os perversos se multiplicam, por quê? Porque não houve correção, porque não houve disciplina na infância, na juventude. E aí quando a pessoa alcança a maioridade, a idade da sua razão, ela segue aquele caminho porque ela não foi ademoestada, ela não foi discipulada, não teve uma disciplina, não teve até mesmo uma exortação. E quando nós falamos exortação, a exortação ela vai produzir fruto bom. No princípio, causador, mas a palavra diz que, passado o tempo, essa exortação, essa disciplina, ela vai trazer frutos pacíficos, frutos de bênção, de alegria. E eu quero tratar com vocês, nesta manhã, na oração de Abacuque. Ali no capítulo 1º de Abacuque, Abacuque ele vai sofrer isso de uma forma um pouco diferente do que eu me retratei no início, falando sobre o tema As Enchentes do dia 1º de abril de 2022. Eu me lembro que foi um dia de sábado e eu fiz aqui onde eu moro, no bairro de Heliópolis, em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Belfor Roxo é uma cidade maravilhosa, eu sou nascido e criado aqui nessa cidade. E eu fiz um pequeno vídeo filmando o helicóptero sobrevoando o bairro de Heliópolis, os bairros adjacentes, o desespero das pessoas que estavam tirando os seus carros
da garagem por conta da chuva. A maioria não conseguiu tirar seus bens, né, de dentro de casa, como cama, como guarda-roupa, até mesmo as próprias roupas, documentos e enfim, tudo mais. Não conseguiram porque, na realidade, foram pegos de surpresa. Ninguém estava preparado para receber aquela chuva, aquela quantidade, aquele volume de água naquele dia, naquela madrugada. E foi algo repentino e foi devastador, não só no bairro de Heliópolis, mas como muitos bairros aqui adjacentes. E eu pude observar o desespero das pessoas. E é dentro disso que eu quero falar. Nós, na maioria das vezes, como ser humano, nós não atentamos para aquilo que Deus deixou nas nossas mãos para nós zelarmos e cuidarmos, que é o meio ambiente, o ecossistema. O homem ele tem relaxado, ele tem deixado isso escapar entre os dedos, certo? E o porquê de tudo isso? A conta chega um dia, a resposta ela vem e nós precisamos ter cuidado com o nosso patrimônio. Não é só a nossa casa, o nosso carro, uma moto, uma bicicleta, uma loja, enfim, a natureza, a terra, né, onde nós andamos, aonde nós pisamos, os rios, as árvores, a água que nós bebemos. Nós fomos confiados por Deus para nós zelarmos por esse patrimônio riquíssimo. E Abacuque, ele vai passar por uma situação delicada. E no capítulo de número 1, diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Aqui é Abacuque palestrando com o próprio Deus, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vejam bem que Abacuque aqui ele está fazendo um questionamento com o próprio Deus. Porque nesse tempo Jerusalém ela estava em um declínio espiritual, estava numa ruína espiritual, desagradando os princípios de Deus. E o que Deus vai fazer? Deus ele vai palestrar com Abacuque e a data do ministério de Abacuque ela é incerta, mas provavelmente ocorreu pouco antes do cerco, né, babilônico de Jerusalém em 597 a.C., quando aconteceu esse episódio e provavelmente quando o profeta Abacuque ele vai escrever esse livro. E a preocupação de Abacuque aqui é porque ele vai perceber que a punição que Deus vai trazer para Jerusalém não é pelo próprio povo de Jerusalém, pelos profetas, pelos sacerdotes de Jerusalém. Não. Deus vai trazer a punição, a correção por um povo que ele vai usar o exército babilônico, um exército que serve a outros deuses, deuses pagãos, e não o próprio Deus de Jerusalém. É isso que cria um conflito, gera um conflito dentro de Abacuque, porque ele, a princípio, não entende esse tipo de correção que Deus vai dar. Aí, no versículo 5, diz assim, Judá será castigada pelos caldeus, pelo exército caldeu. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus
nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Olha só o que Deus vai fazer. Deus vai fazer esse exército caldeu se tomar posse das coisas, dos bens dos povos de Jerusalém, certo? Coisas que eles não adquiriram com as suas próprias mãos. E aí o Senhor aqui ele já está palestrando com Abacuque. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então observem que Deus vai usar o exército caldeu para punir Jerusalém. E nós vamos observar que Abacuque, até então, ele não está entendendo nada. E por que que eu frisei as enchentes do dia 1º de abril do ano de 2022? É justamente quando nós desagradamos a Deus em algum quesito, em alguma coisa. E Deus, de alguma forma, ele procura abrir os nossos olhos, falar conosco. E a terra, ela está sofrendo, toda a criação, ela está gemendo por conta do desleixo, do descaso, até mesmo das autoridades, da própria população, que não se preocupa com o meio ambiente, com a terra. E a terra que nós precisamos dela para plantar, os rios que nós precisamos deles para nos dar água, para nós nos mantermos, para nós vivermos, sobrevivermos, produzir remédio, enfim, tudo vem da natureza, tudo nós precisamos dessa natureza. E aí, Abacuque ele vai fazer uma oração a Deus, e ele começa da seguinte maneira: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí ele vai pedir ao Senhor: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí ele sabe que Deus ele vai agir agora com precisão, mas ele pede do fundo da sua alma, do seu coração: Senhor, na tua ira, mesmo que o Senhor esteja usando a tua ira sobre a nação, sobre a terra, sobre o povo, não se esqueça da sua misericórdia, porque Deus, amados e amigos, ele é bondoso, ele é benigno, ele é longânimo. O amor de Deus dura para sempre. E quantas vezes for preciso Deus te dar a oportunidade para você fazer o retorno e você pegar o itinerário correto, a estrada correta que você precisa para a sua vida. Saiba que Ele vai estar pronto para nos dar essa oportunidade. Assim como Ele fez com Jerusalém, mesmo eles indo depois para o cativeiro na Babilônia, passados 70 anos, eles retornam, constroem cidades, reformam as ruas, dão as suas filhas em casamentos, e eles tinham a missão de retornar ao templo, o lugar de culto, reformar o templo do Senhor para ali eles adorarem a Deus. Mas o que eles fazem?
o profeta Ageu vai dizer novamente, eles deixam a casa do Senhor e se preocupam com as suas próprias vidas, com as suas casas, procuram enfeitar as suas casas, apainelar suas casas, pintar e se esquecem do templo que era o lugar de adoração. Então, Abacuque, ele vai fazer novamente uma oração, que é no capítulo de número 3, e aqui eu quero concluir. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Você se lembra que quando você perdeu tudo na enchente de abril, do primeiro dia de abril de 2022, você ficou com a sua vida frustrada, desolada, as suas perspectivas com certeza foram embora, foram se desvaindo, acabou os seus sonhos, as suas idealizações, os seus projetos, mas você, eu creio que agora, passado alguns meses, nós já estamos no mês de junho, e você pôde recomeçar tudo de novo. É dentro disso que eu quero falar. Recomece sempre. Sempre você vai receber uma oportunidade de Deus, ou até mesmo de alguém, para recomeçar uma amizade, para você sonhar novamente. E agora você, de repente, já está conseguindo sonhar, comprar suas coisas novamente. Então veja como que Deus faz. Para tudo há um propósito. E esse propósito certamente é de fazer você alguém melhor, de fazer você uma pessoa de bem, que vai saber dar valor à natureza, à terra, à sua família, à sua vida. E é isso que Deus espera de mim e de você. Fique com esta palavra nesta manhã e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, Deus bendito e eterno, eu quero te pedir, Senhor, conscientiza cada dia o nosso povo, a nossa nação, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil, Senhor, essa nação tão poderosa, tão abençoada, porque na tua palavra diz que feliz é a nação, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos o Senhor para as nossas vidas. Nós queremos o Senhor para ser o capitão da nossa nação. Senhor, precisamos entender e estar sob o teu senhorio. Senhor, que a tua palavra ela seja cumprida a cada dia sobre as nossas vidas. Nesta oração eu vim te pedir pelas autoridades da cidade de Belford Roxo. Ó Deus amado, prefeito, deputado, vereadores, ó Pai. Ó Senhor, que tu esteja conduzindo essas autoridades, ó Pai. Ó Deus, e essa nação, Senhor, cujo está sob a direção, Deus, e o cuidado do presidente da República. Abençoa também ele, a sua esposa, ó Deus amado, seus filhos. Abençoa, Senhor, o Tribunal de Justiça, Senhor. Ó Deus amado, abençoa o Senado. Abençoa, Senhor, todos os parlamentares que compõem essa nação, Senhor. Os demais estados, Senhor, que fazem parte do Brasil. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, Senhor. E que nós possamos a cada dia ser ouvintes e praticantes da tua santa palavra, pois essa é a tua vontade. Assim eu oro, pedindo a tua bênção sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro, sobre a nossa cidade de Belford Roxo, Senhor. Pai, está tudo nas tuas mãos. Eu te agradeço pelas famílias restauradas, por aquelas famílias que estão conseguindo se erguer novamente, Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.